Oi, gente! Esse é o primeiro episódio do nosso podcast sobre a história da terapia ocupacional. O nome do podcast é A Arte de Cuidar. Antes de tudo, eu vou me apresentar. Meu nome é Giovana, eu tenho 20 anos. Alguns dos meus hobbies são cantar, escrever, às vezes desenho. Eu tenho um curso técnico em análises clínicas, um fato bem aleatório sobre mim. Moro na cidade de Contagem, em Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte. E bom, eu quero começar falando para vocês que a primeira aula que eu tive sobre o tema de hoje, essa matéria tão linda que é a história da terapia ocupacional, foi no primeiro dia que eu tive aulas, Foi a minha primeira aula. Mesmo que a vida universitária na faculdade tivesse começado na semana passada. Aliás, eu esqueci de falar onde eu estudo. Eu estudo na Maioral, Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. São as minhas primeiras semanas no curso de terapia ocupacional, que é uma profissão linda e que eu não vou definir agora, porque vocês vão entender com os episódios do nosso podcast. Esse é o primeiro, é uma introdução, falando um pouquinho aqui sobre mim e sobre o primeiro contato que eu tive com essa matéria, a história da terapia ocupacional. Com esse podcast, o meu intuito é fazer que vocês conheçam mais dessa profissão tão incrível que não tem tanto palco, mas eu quero fazê-la conhecida no mundo. E esse é meu primeiro passo. Bom, no primeiro dia eu estava tão nervosa. Eu tinha até conhecido alguns colegas antes, numa espécie de recepção de calouros que teve em um dia anterior, mas eu não tinha tido aulas ainda. Então eu só sabia poucos nomes, lembrava de poucos rostos. Foi curioso entrar no meu prédio e achar a sala sozinha. Fiquei bem nervosa, eu olhava para os lados e sentia que algumas pessoas estavam me observando, assim. Será que eles sabiam que eu já era uma caloura? Será que eu ando como caloura? Dizem que tem como saber, Eu tinha muito receio, eu andava pelos corredores me sentindo julgada, vamos falar a verdade. Eu acho que é um sentimento comum de muitos calouros. Mas é só coisa da nossa cabeça, Claro que algumas pessoas vão nos observar e tal, mas não é todo mundo. E eu entrei na sala, cheguei muito cedo esse dia, não tinha chegado ninguém ainda. Mas depois foi chegando as pessoas e eu fui me enturmando, assim. E, bom, a primeira aula foi uma apresentação. Na verdade, eu gostei do fato de que a primeira aula da história da terapia ocupacional foi sobre a história da terapia ocupacional na nossa vida. Foi nos perguntado por que nós escolhemos esse curso, E eu pude escutar ali, primeiramente, de cada colega. E eu achei tão lindo os motivos. Muita gente tem o desejo de cuidar, o desejo de espalhar esse conhecimento, esse trabalho. Algumas pessoas têm parentes, pessoas que elas amam, que precisaram de terapia ocupacional e foi muito benéfico para elas. Outros sentiram que o destino era isso e acabaram se enredando nessa graduação. Só sei que eu percebi nessa aula que não importa a motivação. A motivação inicial, sabe? De qualquer motivação pode ter um bom resultado. Saber disso é confortante. Aliás, eu quero compartilhar com vocês o porquê que eu escolhi esse curso. Desde meu ensino médio eu tive o desejo de entrar na faculdade, especialmente a UFMG. E eu fiz 3 ENEMs, Exame Nacional do Ensino Médio. Não obtive notas tão boas quanto eu gostaria nas primeiras edições. Porém, as notas foram suficientes para passar em outros cursos. Eu passei em jornalismo na UFMG e em psicologia na UniBH, mas eu não consegui ingressar em nenhum dos dois, acabei desistindo também. Bom, uma longa história. Mas um belo dia eu pensei assim, bom, eu quero tentar de novo o Enem. Desistir não era uma opção pra mim. Eu ainda era nova, Eu fiz meu último Enem com 19 anos. E eu vou olhar aqui os cursos que a UFMG tem disponíveis e vou
lendo os nomes, até porque eu sempre fui muito indecisa. Sério, gente, muito indecisa. Não tinha certeza. Além de jornalismo e psicologia, eu já tentei para publicidade e propaganda, e nutrição e biomedicina. Então, assim, bem amplo, né? O curioso problema da pessoa que tem muitos interesses e não sabe muito o que decidir. E, bom, lendo os nomes das profissões, eu li terapia ocupacional. Achei interessante o nome e fui buscar saber. Pesquisei na internet, tinha um vídeo da mostra UFMG sobre terapia ocupacional. E eu vi, um vídeo bem curto, aliás. E eu vi, e uma pessoa fez um relato nesse vídeo assim: eu passei por alguns problemas de saúde, precisei de terapia ocupacional. E ela foi super essencial na minha vida, porque com a terapia ocupacional eu voltei a ter autonomia e eu pude escovar os meus dentes sozinha de novo. Gente, isso foi tão impactante pra mim que isso me emocionou, assim. Eu acho que finalmente eu consegui achar uma profissão que englobava o que eu queria, que era o contato com pessoas, a área da saúde, a saúde mental, o social. Aliás, a terapia ocupacional até hoje, a grande questão dela é a sua pluralidade e os seus tantos interesses em um só. Bom, uma frase que a professora disse, a professora Adriana, uma querida, disse na aula, foi: ouça antes de falar. E foi exatamente o que ela fez na aula. Ela perguntou para nós primeiro, antes mesmo de falar quem ela era, que curso ela fez, há quanto tempo ela estava na profissão. Eu achei isso tão tocante, essa frase, sabe? E é exatamente isso que a terapia ocupacional faz. Desde a primeira aula, a gente teve esse aprendizado. E eu tô muito feliz em poder compartilhar isso com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio. É realmente uma introdução e aguardem por mais episódios, porque eu tenho certeza que você vai gostar e vai aprender muito sobre essa profissão maravilhosa que é a terapia ocupacional.